Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa edição desta quarta-feira, dia 16 de abril de 2025 do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje tem vários absurdos, mas tem notícias interessantes, tá bom? Meu nome é Jaime, vamos a elas. Ontem eu falei de violência, da gestão Tarcísio, da gestão Derrite, que a maneira como eles lidam com a violência policial em São Paulo. Não sei se vocês viram, espero que não tenham visto, porque é de embrulhar o estômago, mas vamos lá. PM investiga vídeo em que policiais fazem gestos nazistas diante de cruz em chamas. A Polícia Militar vai investigar os policiais de São José do Rio Preto, cidade tão gostosa, um calor desgraçado lá, um quente pra caramba, mas é uma delícia. Mas o interior de São Paulo realmente é complexo, né? Que publicaram um vídeo no qual aparecem em frente a uma cruz em chamas e fazendo gestos nazistas, utilizados por grupos supremacistas brancos como a Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Também é possível ver um policial fazendo uma espécie de juramento em um segundo vídeo do mesmo registro obtido pela Ponte Jornalismo. Aspas, para ele. Incorporando-me ao 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, prometo honrar esse brasão como símbolo da dignidade, moralidade, legalidade e lealdade pela defesa da sociedade paulista, sei não, pelas tradições do BAEP e da Polícia Militar do Estado de São Paulo, se preciso, com o sacrifício da própria vida, diz o policial militar com o braço em riste. Não tem que desafiar a própria vida, meu filho. Não tem que fazer isso. Ninguém tem que morrer, cara. E nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, presidida pelo Derrite, que conseguiu ser expulso da rota por excesso de violência, é desse cara que a gente está falando, afirmou que o caso está em investigação. Sempre está em investigação. Eles investigam até o negócio esfriar e depois esquece. Deixa por isso mesmo. A Polícia Militar, aspas aqui para a Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Militar é uma instituição legalista e repudia toda e qualquer manifestação de intolerância. Assim que tomou conhecimento das imagens, a corporação instaurou um procedimento para investigar as circunstâncias relativas ao caso. A corporação não compactua com desvios de conduta e reforça que qualquer manifestação que contrarie seus valores e princípios será rigorosamente apurada e os envolvidos responsabilizados, informou. Diz a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, do governador Tarcísio, que disse que se alguém estava incomodado com a violência da polícia, que fosse no raio que o parta, fosse procurar a Liga da Justiça, a ONU e o raio que o parta, porque ele não ia parar de fazer o que ele estava fazendo. Vocês lembram dessa declaração? Pois é por isso que a gente tem isso aqui. Entendeu? Falando da cidade de São Paulo, um pouquinho, servidores municipais se unem a professores. Os professores já tinham decidido ontem entrar em greve. Hoje, os servidores municipais se uniram e aprovaram a greve. Greve da categoria em Assembleia realizada na tarde de hoje, dessa quarta, dia 16 de abril, em frente à Câmara Legislativa. Com isso, os trabalhadores se unem aos professores que estão em greve desde terça, ontem. A paralisação, que não tem prazo, mas presta atenção nisso aqui, é uma retaliação à proposta do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, para o reajuste salarial do funcionalismo público paulistano. A inflação esse ano passado foi de 5, alguma coisa. Olha a proposta de reajuste salarial que o Nunes fez para os servidores públicos, para os professores também, para todo mundo, tá? 2,6% de aumento, um reajuste de 2,6% no salário do funcionalismo municipal esse ano, e outro reajuste também de 2,55% em 2026. Obviamente, as categorias não aceitaram, porque não pagou nem a inflação. O reajuste tem que ser no mínimo no valor da inflação. Todo mundo ficou puto da vida e ninguém aceitou e vão entrar em greve e dane-se. O que é muito engraçado, porque tem uma outra notícia aqui. O prefeito reajustou o próprio salário. O reajuste do salário do prefeito, aprovado por ele mesmo, foi de 46%.
Em janeiro de 2022, após um reajuste de 46%, o salário de Nunes passou de R$ 24.175,55 para R$ 35.462 é o salário dele. Mas o funcionalismo público, né, o funcionário público que fica na linha de frente atendendo a população, que se lasque. 2,6% esse ano e 2,55% o ano que vem. Tem que paralisar mesmo, porque é só assim que essa gente sente. Agora, pro prefeito não, né? Pro prefeito é 46% de aumento. Um incompetente igual o Nunes recebe mais de R$ 35 mil por mês para não fazer nada. Porque não poda a árvore, não cuida da Enel, não cuida das enchentes de São Paulo, do trânsito, não faz nada pela cidade, esse infeliz. Não faz nada. É um incompetente. Mas ele ganha mais de R$ 35 mil. Você aí que trabalha como servidor público na cidade de São Paulo, eu não sei como você se sente sabendo que o seu chefe, que não faz nada, seu chefe máximo na cidade, ganha mais de R$ 35 mil por mês, tá bom? E o negócio da anistia, né, que eu quase não falei essa semana, porque realmente para mim isso aí não devia nem existir, porque é inconstitucional, e eu creio que o STF barraria qualquer tentativa dessa porcaria dessa PL, mas o Guilherme Mota, presidente da Câmara, que quer agradar lá os dois lados, ele tá fazendo o meio de campo lá. Para fazer o quê? Para baixar as penas do pessoal só do 8 de janeiro. Presta atenção aqui, ó. É o blog do Otávio Guedes no G1, tá bom? A notícia é dele, então vamos lá. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, vê com bons olhos a proposta que seria uma alternativa ao projeto de lei da anistia e que está sendo analisada no Congresso e no Supremo Tribunal Federal. A informação foi confirmada por uma fonte próxima ao deputado. A ideia é fazer o quê? Aprimorar a lei existente, reduzindo de 1/6 a 1/3 a pena de réus de menor importância condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O ex-presidente inelegível e ex-ministros e militares de alta patente acusados de liderar a tentativa de golpe não seriam beneficiados pela mudança. Aí eu quero ver, porque eles estão falando que é por causa da mulher que pichou a tal da cabeleireira. É cabeleireira? Eu não lembro. A Débora. E toda aquela outra galera lá, que no dia 8, não, a gente quer anistia para eles. Então vai ter uma revisão das penas e não vai atingir quem mandou, quem orquestrou, quem organizou a tentativa de golpe de Estado. Aí eu quero ver. Aí, fio, não vai ter intestino que te segura, viu? Feliz. Muito bem. As articulações do Mota e do presidente do Senado, Alcolumbre, incluem o Alexandre de Moraes e outros ministros do STF. O blog do Otávio Guedes apurou que Moraes não oferece resistência à ideia. Como uma nova lei só pode retroagir para beneficiar o réu, ou seja, não pode ter uma nova lei que retroaja e prejudique, ou seja, dê mais uma pena maior. Não, não pode. Só pode se for beneficiar o réu. Ela só atingiria os executores de menor importância do 8 de janeiro. Já o ex-presidente e o resto da patota não seriam atingidos pela mudança. O projeto iria aprimorar a atual lei de golpe de Estado que não permite diferenciar financiadores, organizadores e líderes dos demais réus com menor participação nos atos golpistas. Esse é o caso da Débora, condenada a 14 anos por participar dos ataques antidemocráticos em Brasília e pichar a Estátua da Justiça. Se eles conseguirem separar isso aí, esse pessoal que só, bem entre aspas, esse só, tá? Participou de 8 de janeiro, talvez tenham penas menores, tá? Para o Mota, qualquer solução que busque a pacificação é bem vista. O presidente da Câmara já teria sinalizado ao aliado sua opinião favorável à proposta alternativa ao projeto de anistia. O Mota é filhote do Lira, né? Isso diz muito. Agora vamos lá. Essa daqui. Emenda do PP dificulta a isenção do imposto de renda para quem ganha 5 mil e protege milionários. Lembra, eu falei semana passada que o Ciro Nogueira tinha se encontrado com os lixos do mercado para dar um jeito de isentar esse povo que tem dinheiro de pagar mais imposto.
e enfiar no rabo do pobre. É isso aqui, ó. Ele cumpre a promessa que fez a investidores quando participou de evento no auditório do BTG. Vamos ver qual é a proposta. Em contraponto à proposta do governo de isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil, o Partido Progressista, essa outra excrescência, apresentou emenda que reduz, o que eles querem? Eles querem reduzir a alíquota do imposto mínimo sobre a renda dos milionários de 10% para 4%. Isso faria cair em cerca de 80% o potencial de arrecadação da medida, de 25,8 bilhões de reais para 5,5 bilhões. Com isso, o governo teria um rombo na arrecadação planejada e seria obrigado a buscar novas e difíceis fórmulas para sustentar a isenção do imposto de renda para a nova faixa de até 5 mil. Lembra, porque eu já falei aqui algumas vezes, para isentar essa galera que ganha até 5 mil e dar aquele desconto para quem ganha de 5 até 7, tem que aumentar o imposto dos super ricos lá, o pessoal que ganha mais de 1 milhão por ano. E eles iam dar o imposto mínimo de 10%. E esse dinheiro ia bancar a isenção dessa galera que recebe até 5 pau. Só que se você sai de 10 para 4, obviamente é menos grana. Se é menos grana, como é que você vai cobrir o que você deixa de arrecadar isentando a galera que ganha até 5 mil reais? Então você aí, que ganha até 5 mil e não vai ter isenção, pelo jeito, se esse negócio passar, a isenção morre, porque o governo não vai ter de onde tirar dinheiro para cobrir isso aí. Lembre quem fez isso. Não vai culpar o Lula, não vai culpar o Haddad, entendeu? Vai culpar esse infeliz aqui, cadê? O Ciro Nogueira. Vai culpar o PP, Partido Progressista. Eles são os culpados. Vai culpar o mercado. Os especialistas afirmam que essa proposta, apresentada pelo senador Ciro Nogueira, sob a alegação de proteger pequenos e médios empreendedores não ganham mais de 1 milhão por ano, filho. Beneficia, na verdade, um grupo reduzido de empresários ricos do Simples, exatamente. Eles representam, no máximo, 0,64% das empresas desse regime simplificado de tributação. A emenda também contempla outros 40 mil milionários que, embora atingidos pelo imposto mínimo, pagariam muito menos do que o inicialmente previsto pelo Executivo. Então a gente fala aqui que rico quer mais que o pobre se lasque. E aí vem gente pobre aqui defender essa galera. Porque é o que eu falei, para quem ganha essa grana, pegar 10% por ano não vai mudar a vida do sujeito em porra nenhuma. Não vai deixar de comer lá o foie gras dele, o caviar, andar num carro foda, viajar pro exterior. Isso não vai mudar. Agora, pega uma pessoa que ganha 5 mil reais, até 5 mil reais por mês, e tira o imposto dela. É como se você desse um salário extra todo ano para essa pessoa. A pessoa vai conseguir arrumar a casa, fazer uma viagem, pagar uma dívida, trocar de carro. Faz diferença na vida dessa pessoa. Mas esse pessoal não tá nem aí, né? Não tá nem aí. O pobre que se lasca é sempre a mesma coisa. Então, quando isso cair, porque se isso for aprovado, a isenção do imposto de renda vai cair, porque o governo não vai ter de onde tirar, não vem xingar o Lula nem o Haddad, não, tá? Xingue o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, esse é o nome do sujeito, tá bom? Vamos falar de temas complexos aqui agora, tá bom? Conselho Federal de Medicina veta terapias hormonais para menores de 18 anos e aumenta a idade para cirurgias de transição. Então, o CFM publicou nessa quarta, no Diário Oficial da União, uma resolução que altera a idade mínima permitida para terapias hormonais e para cirurgias por pessoas que buscam mudança de gênero, além de proibir o bloqueio da puberdade em crianças e adolescentes trans. A nova resolução, é óbvio, é alvo de críticas entre profissionais de saúde e do movimento LGBTQIA+. Em resposta, o Ministério Público Federal do Acre anunciou a instauração de procedimento para apurar a legalidade da resolução. A resolução trata, sobretudo, de 2 pontos. Proíbe o bloqueio hormonal para a puberdade em crianças e adolescentes,
proíbe a terapia hormonal cruzada em menores de 18 anos e aumenta de 18 para 21 anos a idade mínima para a realização de cirurgias de transição com efeito esterilizador. Tá? Justificativas do Conselho Federal de Medicina. Ele diz que tomou a decisão após analisar um conjunto de estudos sobre o tema e, sobretudo, analisar a situação no Reino Unido. Lá, o Serviço Nacional de Saúde britânico, o NHS, passou a restringir desde abril de 2024 os tratamentos de gênero para menores. Aumento de arrependimento e destransição levou vários países a mudarem suas regras, afirma o relator da resolução, que cita ainda países como Noruega, Suécia e Dinamarca como exemplos do endurecimento das regras. Engraçado que o Reino Unido hoje definiu que na lei é mulher só quem é nascida como mulher, biologicamente, tá? É dessa galera que a gente vai copiar, então não sei se é uma boa ideia. O CFM defende ainda que a decisão segue o previsto na portaria número 2803 de 19 de novembro de 2013 do Ministério da Saúde, que determina que os 21 anos sejam a idade mínima para cirurgias de transição. Além disso, os conselheiros apontam que há atualmente um sobrediagnóstico de menores de 18 anos com incongruência e ou disforia de gênero. Reação de entidades, a Associação de Mães pela Diversidade e a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, enviaram pedidos para investigação da resolução, que foi aceito. O pedido foi aceito pelo Ministério Público Federal do Acre, como eu já tinha dito no início da notícia. Em nota, o Ministério Público Federal informou que o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Acre, Lucas Costa Almeida Dias, expediu ofício ao Conselho Federal de Medicina para que, no prazo de 15 dias, preste informações sobre os fundamentos técnicos e jurídicos que fundamentaram tal decisão normativa. Ele aponta decisões do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário e a despatologização da transexualidade reconhecida pela OMS. Os procedimentos podem parecer uma coisa sem importância para quem não vivencia essa experiência em si, mas são muito importantes. Podem ser um balizador entre o adolescente sobreviver ou não. Quando os caracteres do gênero nascido se apresentam, muitas questões mentais vêm à tona e é muito complicado vivenciar isso, afirma Regiane Abreu, presidente da Associação Mães pela Diversidade. A gente só anda para trás, não? Aí você vê a notícia, outra notícia. Transfobia. Governo dos Estados Unidos altera gênero de Erika Hilton para masculino no visto dela. Lembre que o Trump, quando assumiu, falou que nos Estados Unidos agora só tem dois gêneros. Não é homem ou é mulher, não tem outra coisa. É masculino e feminino e só. Não tem trans, não tem nada. Dá nisso aqui, ó. Ai, ai. O governo dos Estados Unidos concedeu visto de entrada à deputada federal brasileira Erika Hilton, do PSOL, considerando seu gênero como sendo masculino. Em 2023, antes do Pato Donald, ela já havia conseguido um visto para os Estados Unidos com sua autodeterminação de gênero como mulher. Ela foi convidada a participar do evento Brasil Conference at Harvard and MIT 2025, que aconteceu nesta semana em Cambridge. Sua participação foi autorizada pela presidência da Câmara dos Deputados como missão oficial da parlamentar nos Estados Unidos. É bem diferente do outro que saiu corrido lá, né? Pediu licença e foi se esconder nos Estados Unidos, sabe? O bananinha. Diferente, né? Por se tratar de uma viagem oficial, o visto também é diretamente solicitado pela Câmara, a embaixada do país a ser visitado. Ai, cara. É um absurdo. Isso aqui é um desrespeito, né? Ela já teve visto com gênero feminino em 2023. Os caras fazem isso para afrontar mesmo. Vamos ver o que ela tem a dizer aqui. O episódio também pode ser considerado um problema diplomático. Aspas para ela. É absurdo que o ódio que Donald Trump nutre e estimula contra as pessoas trans tenha esbarrado em uma parlamentar brasileira indo fazer uma missão oficial em nome da Câmara dos Deputados. É uma situação de violência, de desrespeito, de abuso, inclusive do poder, porque viola um documento brasileiro. É uma expressão escancarada, perversa, cruel, do que é a transfobia de Estado praticada pelo governo estadunidense. Ela falou americano, mas não é governo americano, tá, Érica? É governo estadunidense. Quando praticada nos Estados Unidos, ainda pede uma resposta das autoridades do Poder Judiciário estadunidense. Mas quando invade um outro país, pede também uma resposta diplomática, uma resposta do Itamaraty.
Exatamente. É um absurdo, né? Ai, outro absurdo. Os caras estão fazendo tráfico de formiga. Tá bom pra você? De formiga. Olha isso aqui. Formigas em tubo de ensaio. Grupo é detido com 5 mil animais vendidos em rede de tráfico internacional. 2 jovens da Bélgica foram presos no Quênia, cara. Com 5 mil formigas. Hoje não. Ontem, terça-feira, dia 15. Dentro de um tubo de ensaio. Puta merda. Eles foram presos do condado de Nakuru, no Quênia, que abriga vários parques nacionais, né? Óbvio. As formigas foram encontradas na casa de hóspedes, onde eles estavam hospedados, e estavam em mais de 2 mil tubos de ensaio com algodão, para que pudessem sobreviver por meses. Olha aqui, tem a foto, eu pus a foto aí na capa do vídeo, acho. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. É o tubinho, aí tem um algodão e uma formiga e outro algodão. Cara, que absurdo isso. Além dos 2 jovens, outros 2 homens do próprio Quênia foram presos com 400 formigas e acusados de tráfico ilegal. Eles foram detidos em Nairobi, capital do Quênia, e segundo as autoridades, as formigas encontradas com eles valiam cerca de 7.700 dólares. Reais não, dólares. Segundo o Serviço da Vida Selvagem do Quênia, que é o KWS, os 4 fazem parte de um esquema de tráfico de formigas para mercados na Europa e na Ásia. Cacete, meu. Entre as espécies apreendidas estava a Mesor cephalotes, uma formiga colhedora característica grande de cor vermelha nativa da África Oriental. A exportação ilegal dessas formigas não apenas mina os direitos soberanos do Quênia sobre sua biodiversidade, mas também priva comunidades locais e instituições de pesquisa de potenciais benefícios ecológicos e econômicos, afirmou a KWS em comunicado. O Quênia já combateu o tráfico de partes de animais selvagens maiores, sim, como rinocerontes, elefantes e pangolins. Pangolim, cara. Porque tem um pessoal na Ásia, lá na China, lá na Ásia e tal, que acha que o chifre do rinoceronte tem poderes para curar câncer, para curar impotência. Então você toma lá o... Sabe o que é feito? Tanto o chifre do rinoceronte quanto a armadura do pangolim. O pangolim, não sei se vocês conhecem, é um bichinho bonitinho, ele se enrola todo, parece uma bolinha. São umas partes assim, placas, são várias placas nas costas do bicho. Tanto as placas do pangolim quanto o chifre do rinoceronte são feitos de queratina. Mesmo que tem na nossa unha, é a mesma substância da nossa unha. Então matam um animal incrível como o rinoceronte para cortar um teco de chifre. Feito da mesma matéria que as nossas unhas. Tá bom? Os casos recentes representam uma mudança nas tendências do tráfico de grandes mamíferos icônicos para espécies menos conhecidas, porém ecologicamente críticas, segundo o órgão. Um vice-presidente de conservação da Africa Wildlife Foundation, o Philippe Muruti, destacou o papel essencial das formigas para os ecossistemas. Elas são fundamentais, aspas para ele. A questão é que quando você vê uma floresta saudável, como a floresta de Ngong, você não pensa no que a torna saudável. São as relações, desde as bactérias até as formigas e as coisas maiores, disse ele. Cara, os caras estão traficando formiga. E a última de hoje, cientistas identificam a idade em que o cérebro começa a envelhecer mais rápido. Vamos saber essa daqui, ó. De acordo com cientistas pesquisadores, o cérebro começa a envelhecer mais rápido aos 44 anos. Marcado pela degradação das redes neurais. Esse fenômeno, segundo eles, se intensifica progressivamente até os 67 anos. Após essa fase, o envelhecimento continua, óbvio, mas em um ritmo mais estável, atingindo um platô por volta dos 90 anos. Os cientistas chamam esse período de janela crítica, quando o cérebro começa a ter menor acesso à energia antes que ocorra um dano irreversível. Para chegar a essa conclusão, a equipe analisou exames de ressonância magnética funcional de mais de 19 mil pessoas, mapeando a atividade cerebral e identificando áreas em declínio. O estudo foi publicado na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e também apontou que a resistência neuronal à insulina é um dos principais fatores que impulsionam esse envelhecimento acelerado.
Além disso, eles descobriram uma proteína que pode proteger o cérebro nesse processo, facilitando o transporte de cetonas, um combustível alternativo à glicose. Tá certo? Então, se você tem mais de 44 anos, meu filho, se prepara que a coisa vai ficar feia. Tá bom? É isso aí, essas foram as notícias de hoje. Esta quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueçam de curtir, se inscrever, enviar para os amigos. Vamos aumentar essa rede, vamos conversar, vamos falar, vamos debater o Brasil e o mundo, tá bom? Um ótimo fim de quarta, uma ótima quinta-feira para vocês e até amanhã.